Testando. Oi, oi, oi. Acho que agora foi. Bom, então, esse próximo vídeo aqui é sobre a parte final de regressão linear. É o último tópico de regressão linear. Então, eu vou falar sobre regressão bayesiana e vou falar um pouco também sobre a parte de implementação prática que a gente previu para essa primeira parte aí do segundo bloco da disciplina, tá? Então, eu vou tentar fechar aqui rapidamente a regressão bayesiana e falar um pouco sobre essas implementações e o exercício mais prático. Bom, o objetivo principal agora, quando a gente passa para a regressão bayesiana, é que a gente vai tentar derivar aqui uma distribuição a posteriori, né? Na verdade, a gente vai tentar o que a gente chama de full posterior, né? Mas é tentar derivar o que seria uma distribuição completa para a regressão, né? Então, nosso objetivo não é só simplesmente ajustar parâmetros ou determinar o θ lá do vídeo anterior, né? Mas também calcular uma média e uma variância em cima de todos os possíveis valores que eventualmente a função vai ter próxima a um ponto de interesse. Então, eu estou passando uma função por um ponto, ao invés de eu estimar somente o parâmetro que caracteriza essa função, o θ, né? Eu vou tentar derivar uma distribuição completa para aquele ponto. No maximum likelihood no map, a gente estimava o valor médio daquele cara com uma determinada variância, né? Uma variância fixa para toda a região. Agora o que a gente vai é tentar derivar para todos os pontos uma distribuição específica, né? Bom, vou colocar um pouco da formulação, depois eu vou tentar explicar um pouco melhor qual que é o fundamento dessa ideia, tá? Então, até então, o que a gente estava fazendo, quando a gente estava colocando a expressão de Bayes aqui, né? A gente tinha o likelihood, né? Do maximum likelihood, que era essa parte do processo aqui, né? Que gerava lá algumas características de overfitting, né? Depois a gente colocou um prior aqui com o map, né? E aí a gente viu que a gente consegue regularizar e evitar situações de overfitting com o maximum likelihood. E agora o que a gente vai obter, então, é o que eu estava chamando antes de full posterior aqui, né? Que é essa distribuição completa aqui, então, para o conjunto de parâmetros θ, né? Então, ao invés da gente ter um θ, a gente vai ter uma distribuição para esse cara aqui. Então, esse cara vai ser, por exemplo, uma distribuição normal com um determinado vetor de médias e uma determinada matriz de covariância. E nosso objetivo, então, é determinar quem são esses caras aqui para a distribuição a posteriori do θ, né? Então, é basicamente combinar o maximum likelihood com o prior, que é parecido com o map, com exceção de que agora a gente tem esse denominador aqui para transformar isso aqui numa distribuição efetivamente, né? Esse denominador aqui normalmente é uma integral, né? Então eu marginalizo em relação a θ essa distribuição do likelihood aqui, né? Então marginalizar significa ponderar pelo p de θ aqui em integral ao longo de todo θ, né? Que seria a mesma coisa que o valor, a esperança ou o valor esperado para essa distribuição para o likelihood, né? Em relação a θ, né? Então, só em termos de formulação aqui, para ver como é que a gente vai combinar tudo isso, né? A gente vai usar o mesmo prior anterior, só que ao invés de ter uma média nula e uma variância lá proporcional à matriz de identidade, né? Eu estou colocando que vai ter um M0 e um S0. Então, isso tudo aqui tem a ver com o prior, né? Então, isso aqui a gente tem uma média qualquer e uma variância qualquer que a gente pode definir a priori aí qual vai ser ela. E o likelihood segue a mesma ideia do likelihood anterior, né? Então, a gente tem o mapeamento das features lá por polinômios, vou manter essa ideia aqui, né? Então, é a combinação linear entre as features mapeadas e um vetor de parâmetros θ e uma variância que está associada ao ruído aí da nossa própria medição, tá? Então, nós temos uma variância a priori, uma matriz de covariância a priori e uma variância aqui advinda do ruído, tá? Se a gente fosse escrever esse cara aqui por meio de um probabilistical graphical model aqui, né, só para manter a ideia de apresentando esses caras aqui, a gente vai ter um conjunto de parâmetros θ, que tem um prior dado por m0 e θ0. Nós temos a variável y que nós queremos predizer. A essa variável existe um ruído associado, representado pelo sigma aqui. E temos os nossos dados de entrada, que é um vetor x aqui, né? Que são os dados que a gente está coletando, né?
Antes de eu apresentar com mais detalhes aqui, então, o equacionamento, eu só vou mostrar para vocês aonde que a gente vai chegar, que aí fica um pouco mais fácil entender o caminho, tá? Para isso eu vou apresentar esse teorema 9.1 aqui, que é justamente o teorema que define como que a distribuição a posteriori aqui, né? Como esse lado esquerdo da equação é obtida. Tá? Então, como, né, a gente está pressupondo que o likelihood aqui vai ser uma distribuição normal, o prior vai ser uma distribuição normal, né? Então a gente está nessa mesma condição do map, né? O que vai acontecer quando a gente calcula essa distribuição completa, a posteriori aqui, né? O posterior, né? O full posterior que eu estou chamando, né? Esse cara também, em função de ser um prior conjugado aqui, né? Também vai ser uma distribuição normal, em relação ao θ, né? É o nosso parâmetro. E esse cara aqui vai ter um vetor de médias e uma matriz de covariância, né? A gente vai determinar daqui a pouquinho analiticamente como é que a gente chega nesses valores, mas já adiantando, né? A matriz de covariância da probabilidade a posteriori vai ser dado por um S0, que é do prior, o sigma, que é do ruído, né? E a matriz φ transposta φ que vem dos dados já polinomiais aí, né? E o vetor de médias vai ser função da matriz Sn, né? Então eu calculo esse Sn aqui numa etapa anterior. Depende do prior, da matriz de covariância e a média, depende da variância do ruído, depende dos dados e do y que eu quero é, estimar, né? Então os dados entram em termos de features aqui e em termos de target aqui nesse y. Tá? E o n aqui para nós significa o tamanho do dataset. Tá? Então, se eu assumo que o meu likelihood e o meu prior tem esse formato aqui, para eu calcular, eu posso usar direto esse teorema aqui. Então, essa aqui são os parâmetros da distribuição gaussiana do a posteriori. Tá? Como que a gente usa isso aqui, né? De novo, antes da gente entrar em como derivar essas duas equações aqui, qual que é a interpretação delas, tá? Primeiro, deixa eu apresentar o prior, que fica um pouco mais fácil de entender essa ideia. Então, vamos supor que eu tenho um prior aqui em relação aos parâmetros θ, que seguem uma média nula e uma matriz de covariância que é 1/4 vezes a identidade. Tá? Então, o que acontece aqui, né? Vamos supor que eu tenho um x aqui, né? Que são os meus possíveis valores aqui, e o y que é o que eu quero predizer. Tá? O meu prior, vamos supor que a gente está falando de polinômios de grau 5, de funções aí que são polinômios de grau 5. Tá? Então, a nossa função vai ser sempre um θ transposto vezes esse φ mapeado num grau 5 aqui, né? Então, é um polinômio de grau 5, basicamente, né? Então, esse prior aqui ele está dizendo que o θ é mais provável que a média dele tenha um valor próximo de zero e essa matriz de covariância. Se eu tenho uma distribuição, eu posso gerar valores de θ aqui para essa função, seguindo essa distribuição. Então, por exemplo, para o θ zero, ele vai ter lá uma média perto de zero e uma variância ali perto de proporcional a 1/4 aqui, né, da matriz de covariância, né? Olhando isso aqui por variável, né? Claro que isso aqui é multidimensional, né? E aí o que acontece, né? Eu posso pegar e gerar várias funções, várias polinômios de grau 5, gerando aleatoriamente o θ a partir dessa distribuição a priori. Tá? Então, o que acontece? Se eu fizer isso, eu vou obter, eu estou colocando aqui algumas funções só, né? Plotando em vermelho aqui, né? O que seria uma função polinomial de grau 5, gerado aleatoriamente a partir desse θ, cuja média, o vetor de médias é nulo e cuja matriz de covariância é 1/4 da identidade. Tá? Então, eu estou falando que uma hora o θ zero vai ter uma média, por exemplo, 0,1 e variância, sei lá, 0,004. Estou gerando esse cara aqui. Faço isso para o θ2, θ3, até o grau 5 do polinômio. Né? E aí combino com as features mapeadas aqui, né? E aí desenho essa função entre -5 e 5, mais ou menos, aqui, né? Para dizer qual que seria a cara daquela função com esses parâmetros. Gero mais um valor aleatório, repito esse processo aqui. Então essa área em cinza aqui, né? É a área onde as funções do prior estão caindo.
Então eu desconfio que eu tenho essa distribuição de possíveis funções aqui para os meus dados. Veja que eu ainda não observei que não tenho nenhum dado. Isso é só o que eu acho a priori. Da onde as funções vão poder passar entre x de menos 5 a 5. Tá? Da onde eu tirei isso? Bom, posso ter algum conhecimento sobre o processo, ou a minha falta de conhecimento sobre o processo me diz, né, que eventualmente vai ter essa distribuição aí, mas de qualquer maneira, esse é o que eu acho a priori. Então é sobre os parâmetros. Gero parâmetros aleatórios, desenho as funções a partir desses parâmetros. Tá? Esse prior, né? Então eu tenho esse prior aqui regido por essa distribuição, né? E uma vez que eu observo os dados, né, o que a metodologia bayesiana aqui de estimação da probabilidade a posteriori nos fornece, ainda é uma distribuição, que é aquele equacionamento do teorema que eu mostrei para vocês, onde a gente atualiza a matriz S e o vetor M a partir do que a gente tem do prior, mais o que os dados estão nos fornecendo, ou seja, a gente combina prior com likelihood, né? Então os dados estão aqui, né? Os dados estão aqui, o prior está aqui, né? Faz essa normalização aqui, a gente não vai fazer isso explicitamente, mas faz essa normalização. E aí o que a gente tem ainda é uma distribuição dos possíveis valores de θ, mas agora com um outro vetor de médias e uma outra matriz de covariância que gera essas possíveis funções aqui, ó. Tá? Então veja que agora a gente já não tem mais uma distribuição, né, tão larga aqui para as funções, porque na região onde a gente tem os dados, a gente consegue concentrar, né? A nossa incerteza é menor. Tá? Claro que onde eu tenho pouco dado, a minha incerteza é maior. As funções podem ter, né, um range maior ali, né? Porém, onde eu tenho dados, a minha incerteza diminui bastante. Né? Então, eu atualizo o meu prior com essa distribuição a posteriori aqui ao observar os dados. É isso que essa equação fornece, né? Então, uma vez que eu tenho os dados, eu posso combinar eles aí com o meu prior. E à medida que eu for tendo mais dados, eu posso ir atualizando essa probabilidade a posteriori aqui, né? De maneira recursiva, com o intuito sempre de reduzir aí a incerteza da minha regressão. Tá? Então, qual que é a diferença do Bayesiano para o Maximum Likelihood para o MAP? É que aqui no Bayesiano a gente tem uma distribuição completa, né, de possíveis valores para o θ. Enquanto que o MAP e o Maximum Likelihood, na verdade, são estimações pontuais. Né? Então essa é a diferença. A gente tem um único θ. Né? Aqui a gente tem uma distribuição. O θ é uma variável aleatória. Né? Bom, como então que a gente chega na equação do teorema aqui, né? Como que a gente prova aqui? Eu vou mostrar rapidamente a ideia por trás, para esse caso gaussiano que é um pouco mais simples, né? E outros casos, claro, né? Essa integral do denominador aqui nem sempre é tão simples de chegar, né? Na relação. Para alguns priors conjugados ali isso é um pouco mais simples, mais direto, que é o caso do gaussiano, que eu vou mostrar aqui, que é o caso que a gente já comentou anteriormente para a distribuição de Bernoulli, beta e tal, né? Mas em todo caso aqui é só para dar ideia, né? Então aqui, de novo, né? Estou supondo aqui o likelihood nesse formato, né? Com essa π transposto θ aqui, né? Essa matriz de covariância aqui do likelihood e o prior dado por esse equacionamento que está aqui, né? M0 e S0. Tá? Então eu vou começar olhando só para esse numerador aqui, ó. Para a cara desse cara aqui, num primeiro momento, né? Que é a cara que a gente já calculou antes lá para o map, né? Já estou colocando log aqui, que é mais fácil de tratar matematicamente, já que a gente tem feito assim com o maximum likelihood e com o map, né? Então, é uma distribuição normal do likelihood, né? Que é essa parcela que está aqui. E a distribuição normal aqui do prior, que é essa parcela que está aqui. Fazendo o log desse produto vira a soma dos dois logs, né? Como isso tudo é gaussiano, esse logaritmo natural e exponencial, aquilo que está em cima lá da exponencial cai para fora aqui, né? E o log cai, ele desaparece, né? Então tá aqui a do maximum likelihood, né? Do likelihood, basicamente. E aqui tá do prior, né?
se você fez lá esse equacionamento no vídeo anterior, você já deve ter chegado nessa mesma conclusão lá, que fazer o log da exponencial da gaussiana resulta nisso, né? E aí mais algumas parcelas constantes que por enquanto eu não vou lidar com elas, tá? Eu posso distribuir aqui esse transposto, né, e fazer a distributiva entre todo mundo aqui. Acho que é legal você pausar o vídeo e tentar fazer isso aí, né? Mas fazendo isso, o que a gente vai obter é o que está aqui embaixo, né? É, eu vou ter três parcelas mais importantes. Uma parcela em preto aqui que não depende de θ, então o que está em preto aqui é independente de θ. Eu tenho uma parcela em laranja aqui, né, que é linear em relação a θ, ou seja, alguma coisa que multiplica θ. E uma parcela em azul, veja que isso vale aqui e aqui, né? E uma parcela em azul que depende quadraticamente de θ, né? Porque é θ transposto vezes θ. Θ transposto vezes alguma coisa vezes θ. Tá? Por que eu estou deixando tudo em função de θ? Porque o θ é a minha variável aqui que eu quero estimar. Tá? Aqui teria mais uma constante, mas enfim, também posso não me preocupar muito com ela nesse momento. Tá? Então, três parcelas, uma que não depende de θ, uma que depende linearmente e outra quadraticamente. Estou só reescrevendo esse cara aqui. Poderia escrever a constante aqui, né? Para manter aí, mas enfim, isso não vai ser tão relevante. Então, só reescrevi esse cara aqui. Confira, né? Se você consegue sair daqui e chegar aqui, né? Isso é bem importante. E aí, aqui o que eu vou fazer? Eu vou rearranjar essas coisas aqui, né? Eu vou agrupar aquilo que depende quadraticamente de θ aqui, né? Deixando esse termo aqui como termo comum aqui, né? E a soma das duas parcelas que fazem isso. Mesma coisa para a parcela linear em termos de θ, mais a constante aqui. Tá? Bom, agora o que eu vou fazer, vou deixar congelada essa informação aqui e vou trazer uma outra informação que é a seguinte. Se eu voltar para o meu teorema de Bayes aqui e olhar agora para o lado esquerdo da equação, se eu sei que esse cara aqui também vai ser uma gaussiana, né? Não estou falando de priors conjugados aqui, né? Então isso aqui vai ser uma exponencial de um log, também posso fazer um log aqui, né? Desse cara aqui. Assim como eu apliquei o log do lado direito, vou fazer o log do lado esquerdo aqui, né? Então, esse exponencial do log aqui vai ser proporcional a um exponencial do log do lado direito do denominador, que é esse cara que está aqui. Tá? Então, veja, eu estou fazendo esse operador do lado esquerdo, estou fazendo essa operação do lado direito. É isso que eu obtenho, essa que é a igualdade. Tá? Isso significa que a minha estrutura do lado esquerdo da equação vai ter que ser alguma coisa com essa mesma cara que está aqui, né? Vai ter que ter essa mesma, esse mesmo formato aí, né? Alguma coisa quadrática de θ, alguma coisa linear de θ, mais alguma coisa constante aí que não depende de θ, né? Que está tudo agrupado numa coisa só. Tá? Veja que aquilo que estava em preto aqui, né? Eu simplesmente não estou me preocupando muito, estou jogando tudo isso aqui nessa parcela constante aqui, tá? Para não me preocupar muito com aquilo que não depende de θ, né? Que é o nosso objetivo aqui. Bom, então significa o quê? Significa que essa parcela do lado esquerdo aqui, né, exponencial de tudo isso aqui, vai ser proporcional ao exponencial do log que eu já fiz, né, que é exatamente essa parte da equação que está aqui, né, em azul e laranja. Então, simplesmente estou pegando essa parte da equação aqui e jogando para cá. Né? Então, esse ponto aqui, eu só disse que a estrutura do lado esquerdo vai ter que ser igual à estrutura do lado direito. Tá? Mas, né, como é proporcional aqui, então na verdade eu já arranquei fora aquela constante que estava ali. Tá? Bom, se a gente continuar nessa análise, então eu sei que isso aqui vai ser uma distribuição normal com um vetor de médias e uma matriz de covariância. Então, esse vetor de médias e essa matriz de covariância tem que estar aqui nessa estrutura. Tá? Tem que ter uma similaridade entre essas duas coisas. Então, como é que eu consigo enxergar essa similaridade?
Então, eu fazendo o log aqui do lado esquerdo, né, daquela distribuição normal, o que eu vou obter é um θ menos o mn vezes o Sn inverso, θ menos mn, mais alguma constante que está aqui, né, que não depende de θ aí, né? Então eu posso rearranjar esse aqui é o lado esquerdo da equação, é esse lado de cá, ó, tá? Estou só tratando ele agora pressupondo que ele tem essa distribuição com média e matriz de covariância. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes, que é aplicar o transposto, a distributiva, e de novo eu vou ter uma parte que depende quadraticamente de θ, linearmente de θ, e aquilo que não depende de θ, que está aqui, tá? Que eu também poderia agrupar numa constante. Mas olhando só para aquilo que depende de θ, então se eu olhar para essa expressão, que é a expressão do lado esquerdo, e olhar para essa expressão aqui, que é a expressão do lado direito, e comparar esses dois caras aqui, ó, eu tenho alguma coisa que multiplica quadraticamente o θ aqui, né? Ó, tá aqui. E eu tenho alguma coisa que multiplica linearmente o θ, que é o que está exatamente aqui. Então eu tenho uma conexão direta entre a estrutura do lado esquerdo e a estrutura do lado direito, né? Eu posso igualar esses miolos aqui, né? Porque tudo aquilo que não depende de θ é uma constante que vai estar agrupado aqui, mais alguma coisa que venha lá da gaussiana e tal, né? E a constante do lado direito que também está aqui. Então, isso que não depende de θ não nos importa muito nesse momento. Tá? Eu posso simplesmente comparar diretamente essas coisas. Então, eu posso dizer que a inversa desse n vai ser isso que está aqui, e mn transposto vezes Sn inverso vai ser igual a esse miolo que está aqui. Tá? Então, fazendo isso, né, essa técnica está relacionada com o completing squares, né, lá é, de álgebra, né, clássica, né. Então eu posso dizer que a inversa do Sn é que está aqui. Fazendo a inversa, então, é simplesmente isso aqui, inversa, eu tenho o Sn, né? E aí, igualando a outra equação, então eu tenho que mt Sn inverso vezes o θ, então significa que mt Sn é isso que está aqui. Então, se eu isolar aqui, né, passar o Sn para o lado de lá e tal, né, tirar o transposto, essa é a expressão que eu obtenho para a média. Então é daqui que vem a expressão da variância e da média, lá do teorema que eu mostrei anteriormente. Tá? Então por aqui eu nem precisei resolver aquela integral do denominador, simplesmente fui comparando o lado esquerdo com o lado direito, né? Até chegar numa formulação fechada aqui para esses dois caras. Tá? Uma vez que eu tenho a distribuição de θ, né? Eu sei qual é a distribuição de θ, né? Está determinada aqui. Eu posso fazer uma estimativa, então, para qualquer y, né? Então, eu tenho um grupo de possíveis valores para θ, posso também, então, prever um novo valor de y aqui para fazer regressão, né? Futura aí para um conjunto de teste, algo do tipo. Isso também está relacionado a resolver uma integral aqui, né? Que eu vou colocar diretamente qual que é a expressão, né? Então, eu tenho uma distribuição normal dos dados, do likelihood aqui, a minha posterior que está atualizada, e isso aqui seria basicamente, né, uma distribuição normal, cuja média é dada por isso, né, por vetor x asterisco, que é o cara que eu quero prever. O mn é a média atualizada, né? E a variância associada a essa medição. Então, eu posso calcular um valor médio e uma variância para ela, né? A variância vai ser o φ de t de x asterisco vezes a matriz de covariância vezes o φ de x mais a variância do ruído. Isso tudo aqui eu posso determinar, né? Então, eu calculei o mn, calculei o Sn. Aqui está a forma que eu posso prever um novo possível valor. É uma distribuição, é uma variável aleatória. Então, eu posso calcular uma média, um valor esperado, e uma variância associada a essa estimativa. Tá? Então, de novo, para a gente resumir, né? Eu tenho um conjunto de priors ali, né? E tenho os dados. Quando eu faço o maximum likelihood, o que eu obtenho é esse cara que está em azul aqui, tá? Pensando aqui numa estimativa polinomial. Quando eu faço o map, o que eu obtenho é laranja, então é tudo pontual, né? E quando eu faço a Bayesiana, o que eu obtenho é tudo que está em cinza aqui, né? Tudo que está pintado de cinza, né? O cinza mais claro é o 67% de intervalo de confiança e o cinza mais escuro é o 95%, né?
Então, o que eu tenho aqui para o Bayesiano é uma região, né? Não é uma estimativa pontual. Porém, a média da estimativa da regressão Bayesiana é o MAP. Então, a média do cinza aqui é o laranja, que é o MAP. Tá? Então, eu tenho infinitas possíveis funções aqui para o Bayesiano, né? Todas elas têm uma incerteza pequena aqui perto dos dados e grande onde eu não tenho dados, né? Mas o ponto importante é que você tem uma distribuição. Tá? Então, para qualquer novo valor que eu quero prever, por exemplo, eu tenho um x que está aqui. Como que eu faço para prever esse possível valor se eu estou falando de uma estimativa Bayesiana? Bom, eu sei que ele tem um vetor de médias e uma matriz de covariância, então ele vai ser uma distribuição normal com essa cara aqui, cuja média é dada por esse valor, MAP, tá? Média está aqui, e a variância depende da variância do SN e da variância do ruído. Então eu posso vir aqui e dizer que esse cara então tem uma distribuição gaussiana cuja média é dada por essa parcela que está aqui e cuja variância desse cara aqui está relacionado com essa parcela que está aqui. Então a variância da estimativa Bayesiana ela depende dos dados e depende do ruído dos dados também e da estimativa do SN ali, né? Mas isso aqui é só uma ideia geral, né? Do que está acontecendo. Né? Aqui mais um gráfico, né? Para tentar explicar um pouco melhor essa ideia, né? Então eu tenho três casos aqui, né? Eu tenho um caso para um polinômio de ordem 3, um polinômio de ordem 5 e um polinômio de ordem 7, né? O que acontece com a estimativa Bayesiana e a estimativa MAP e MLE, né? O Maximum Likelihood e o MAP. Então, quando eu tenho uma ordem aqui mais ou menos próxima da ordem verdadeira aqui, né, dos dados, eu tenho, os três são muito parecidos, né? O Bayesiano tem uma incerteza grande aqui, né? É, e, perdão, o Bayesiano tem uma incerteza pequena e as possíveis funções que ele gera aqui estão quase bem perto aqui do Maximum Likelihood e do MAP. À medida que eu aumento essa ordem, né, a incerteza vai aumentando aqui nas regiões onde não tem dado para estimativa Bayesiana, né? E o MAP e o MLE é aquele comportamento que a gente já viu antes, né? Para um caso do m igual a 7, veja o que acontece, né? O MAP, ele mais ou menos regularizado, o Maximum Likelihood vira em overfitting, né? E o que acontece com a estimativa Bayesiana é que a incerteza fica maior ainda onde não tem dados, né? Então, essa incerteza onde não tem dados da estimativa Bayesiana é um indício de overfitting, né? Então, você pode usar essa informação aí para tentar capturar, eventualmente, alguma característica de overfitting ou, em regiões onde você não tem dado, não dar uma estimativa tão precisa. Né? Essa que é a interpretação. Tá? Mas o ponto é, Maximum Likelihood e MAP, estimativas pontuais, Bayesiano é uma família de possíveis soluções. Tá? É uma distribuição mesmo, né? De funções, né? Onde tem dado a incerteza é pequena, onde não tem ela é maior. Tá? Esse é o resumo da história. Bom, para fechar então, a gente pode ir aqui no nosso tutorial para eu explicar como é que vai funcionar. Isso aqui também está lá no site, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que você vai passar todas essas etapas aqui de estimativa, né? Maximum Likelihood, MAP e Bayesiano, codificando todas as etapas desse processo. Tá? Então aqui eu começo com o Maximum Likelihood, o modelo que a gente previu lá. As features ainda sem a parte polinomial e um ruído e tal, né? Aí aqui a gente começa, por exemplo, importando algumas bibliotecas e definindo um dataset, né? E aí eu apresento o equacionamento do Maximum Likelihood, né? Que é basicamente essa fórmula que está aqui. E aí tem essa parcela para você editar, que é você, de fato, implementar essa equação aqui, né? Onde está apontado, ó, edite essa linha, né? Aí você pode editar ela aqui, né? E ter estimativa e aí ver como é que esse cara vai se comportar. E aí você vai fazendo isso para todas as funções, né? De estimativa, depois de predição, né? Maximum likelihood,
Tem algumas perguntas para você pensar também ao longo desse tutorial aqui, né? É, E vai passando por tudo isso, né? Então, eu sugiro você fazer o download desse notebook, fazer a tua edição ali, eventualmente até usando o Google Colab, acho que fica um pouco menos suscetível aí a ter problema com bibliotecas, né? Mas aí tá todo o processo de estimativa aqui, passo a passo demonstrado, né? Se você tiver alguma dúvida, claro, né? Aí você pode usar, verificar a solução lá, né? Mas sugiro você tentar por conta própria, não são códigos difíceis aqui de você implementar. E aí você já vai ter uma boa ideia de tudo que eu apresentei nos vídeos aí, tá? Isso vai seguir, né, da mesma forma para os demais modelos que a gente vai ver, tá? É importante você ver com bastante calma aqui essas perguntas, porque elas levam você a pensar exatamente sobre as soluções ali, né, de cada regressor e são pontos importantes aí do ponto de vista de fato entender aí, né, a implementação desses modelos, né? Se tiver alguma dificuldade com a parte de codificação em Python aqui, sugiro dar uma olhada no conteúdo inicial lá, que eu sugiro de Python para a disciplina, mas em princípio não deve ter nada muito complexo, tá? Então esse vídeo aqui encerra a parte de regressão linear. Aí o próximo vídeo já vai partir para um próximo conjunto de modelos aí de machine learning.